O tema nada mais é do que o nosso sermão sintetizado. Por isso devemos ter uma preocupação especial com o tema, pois o tema do sermão é o que as pessoas irão gravar, irão registrar em suas mentes, em seus corações, e a partir do tema lembrarão o restante da sua pregação. Então o tema é o sermão sintetizado. Por isso o valor linguagem do tema é muito importante nesse aspecto, pois aqui você deve usar palavras simples, impactantes e objetivas. Você precisa entender que o seu tema não pode ser um tema muito longo, muito extenso. É considerado um bom tema com em média 5 palavras para você ter um tema assim que as pessoas possam lembrar. Mas não é proibido fazer um tema maior. É só mesmo esse cuidado que a gente deve ter para ter um tema assim criativo e importante. O lugar do tema da mensagem, dentro da nossa tradição, nós temos o texto, lemos o texto, temos a introdução, a transição, então lançamos do tema. Esse é o mais comum. Mas algumas pessoas, elas fazem diferente. Elas já, desde o início da pregação, já lançam, olha, nesta noite ou nesta manhã, eu irei falar sobre, e lança o assunto, lança o seu tema ao seu ouvinte. Então, é preciso você entender a circunstância. Às vezes o seu tema já está no cartaz. Às vezes o seu tema vai ser de uma campanha já específica, já vai ser de um culto específico, de uma reunião específica. Então é preciso você trabalhar dentro da elaboração, dentro da composição do sermão, a melhor maneira de você então apresentar o seu tema ao seu auditório, para que cause assim esse aspecto de atenção, de expectativa para o seu ouvinte, tá? A apresentação do tema deve ser feita então com vida. Ele deve ser repetido depois de anunciado, obviamente, por várias vezes durante a sua pregação. E vocês terão aqui no ambiente virtual de aprendizagem vários esboços, vários modelos, vários arquivos à disposição de vocês com muitos temas sugeridos que vocês podem utilizar. Pois nós temos até um tipo de sermão que iremos estudar no próximo módulo, que é o sermão temático. E não apenas o sermão temático, mas o sermão textual e também o sermão expositivo, todos dependem de um tema criativo, de um tema que resuma toda a história, toda a sua pregação de maneira bem clara para o seu ouvinte. E de onde tirar os temas? Isso aqui é muito interessante. O tema ele flui naturalmente da leitura da Bíblia, ele flui naturalmente dentro da interpretação do texto, e também dentro do aspecto de criatividade do pregador, que ele vai desenvolvendo com o passar do tempo. Os primeiros temas são mais difíceis, mas com o passar dos dias, com o passar dos meses, eles vão sendo mais claros para nós, e aí você vai ver a importância do tema estar conectado com o seu sermão, com esse aspecto de ponto, de unidade, como nós já vimos. E orientações sobre o tema. O seu tema, ele deve valorizar a sua mensagem. O seu tema, ele precisa ser curto, claro, chamativo, criativo, para que o seu ouvinte seja assim atraído por aquele tema. Se o tema for desinteressante, for comunicado já com apatia, com desinteresse pelo próprio pregador, certamente não irá causar aquele objetivo que você propôs no seu coração e que Deus ministrou a você. Então um tema criativo, bem transmitido, bem claro, ele então faz com que o ouvinte preste mais atenção. Este tema segura o seu ouvinte com você até o final da sua pregação. Vamos agora para o próximo passo da composição do sermão, que tem a ver com as divisões ou as argumentações. Então, algumas considerações importantes aqui. Lembre que a sua argumentação, a sua divisão do sermão vai girar em torno do seu tema. E nós teremos alguns exercícios mostrando isso para você. Vai depender da espécie do sermão. No sermão temático, você vai observar que você pode usar várias argumentações que estão fora do seu texto principal. Já o sermão textual
também permite este aspecto. Já o expositivo, que é um outro tipo de sermão, ele se prende mais ao texto. Então, dependendo da espécie do sermão, do tipo de sermão, você precisa construir a sua argumentação baseada na sua intenção de anunciar a palavra de Deus dentro dessas espécies de sermão. Um outro aspecto é a relação entre uma divisão e outra divisão, entre uma argumentação 1, 2 e 3, ou a relação entre a divisão A, B e C, deve ser paralela, deve ter uma unidade. E em cada divisão nós também trabalhamos o que? As subdivisões. Então você tem o ponto 1 da sua argumentação, depois você tem o ponto 1.1, 1.2 e 1.3. Então dessa maneira você conseguirá elaborar uma argumentação bem clara ao seu ouvinte e irá atingir o propósito, o foco, o alvo do seu sermão. Tá? Muito cuidado com a ambiguidade, com as divisões sinônimas, ou seja, às vezes você até muda algumas palavras, mas a sua argumentação é sempre a mesma. Então, isso não deve acontecer. A argumentação tem que ser distinta. E não se pode ficar presa a uma divisão apenas. Então, você deve pregar uma divisão, a outra divisão e uma próxima divisão, sem ficar preso apenas a uma única divisão. Não existe um sermão, homileticamente falando aqui, com apenas uma divisão. Um sermão precisa de pelo menos duas divisões, ou seja, duas argumentações principais. Ainda aqui, dentro desse aspecto nós estamos estudando, o número total de divisões pode variar o quê? De 2 a 5 ou mais. O sermão presbiteriano ele é famoso pelos seus 3 pontos. Então, um sermão ele não deve passar de 5 argumentos principais, pois isso traz confusão na mente do seu ouvinte. Um outro ponto importante da homilética aqui é que temos que simplificar o sermão para o benefício do povo. Então, às vezes você tem até uma passagem extensa, você não precisa ler toda a passagem no início. Você irá lendo a passagem conforme você vai expondo o seu sermão, a sua pregação, para simplificar para o povo aquilo que você quer dizer, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração e que trará impacto às pessoas. Um outro ponto aqui importante é nunca inicie com a divisão que tem um argumento mais forte. Então, dentro daquela ideia de movimento, nós começamos sempre com o argumento menor para o argumento maior. Começamos do ponto mais simples para o mais complexo, para o mais forte. Então, deixe isso bem claro no seu esboço para você não cometer esse erro que pode trazer prejuízo na sua pregação. E também evite tom polêmico na sua pregação, pois esse não é o objetivo polemizar, mas sim abençoar. E também nós temos aqui este aspecto da distinção das divisões, As divisões devem ser distintas. Sempre que possível, você deve manter a ordem cronológica dos seus argumentos, tá? Isso é muito importante, manter a lógica, esse aspecto cronológico. E também você deve observar que as fontes das suas divisões, os seus argumentos devem fluir do texto, do tema, tá? E assim você vai então ter essa ligação clara dentro da sua pregação, que você irá encontrar vários exemplos aqui no nosso ambiente virtual. E as divisões são importantes porque facilitam a análise do texto, da história, colocando os pontos principais para o seu ouvinte e para o seu auditório. E assim sendo, você terá assim mais tempo para elaborar o seu pensamento, prepará-los para aquilo que você gostaria de transmitir baseado na palavra de Deus. Então, uma vez que você viu aqui que o texto do sermão é a base da sua pregação, que você fez uma introdução, uma transição, que você tem um tema e que deste tema flui as suas divisões, as suas argumentações principais, as suas subdivisões, você precisa o quê? Concluir a sua pregação. Então a pregação ela também possui uma conclusão. Então nós veremos que além da conclusão nós temos um aspecto interessante que é a aplicação daquilo que você está falando.
Então você não precisa deixar tudo para aplicar na conclusão. Nós vamos dar mais detalhes para você sobre isso. Mas é importante que o seu sermão tenha esse roteiro, um início, um meio e um fim. E este fim, ele deve ser feito de uma maneira clara para o seu ouvinte. Não fique prometendo concluir a pregação e delongando. Falou que vai concluir o sermão? Encerre o seu sermão. Qualquer dúvida, faça contato conosco pelo e-mail ead@sprbc.com. Nós estamos à sua disposição. Também não se esqueça de fazer as tarefas e as leituras do nosso ambiente virtual.